Fim da novela. Flamengo acerta a contratação do meia colombiano Jorge Carrascal. Diretor da Lazio descarta negociar atacante castelhanos com o Flamengo e diz que argentino não está à venda. Após ser substituído na partida contra o Santos, Léo Ortiz realiza exames. Saiba a situação do zagueiro para o clássico contra o Fluminense. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e o QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular e baixar o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. É o SofaScore. Tem tudo do Flamengo, tabela, classificação, informações, próximos jogos, análises de jogadores. E você pode concorrer a uma camisa do Flamengo se você baixar agora. É a camisa do mês de julho, ação da SofaScore. Bom, fim da novela. Finalmente um reforço na janela. Saiu agora no Globoesporte.com, outros jornalistas ao redor do mundo já tinham confirmado a informação. O Flamengo acertou a contratação do meia colombiano Jorge Carrascal, de 27 anos. É o primeiro reforço da janela do meio de temporada. A negociação havia esfriado nas últimas semanas. O Flamengo que tentava a contratação do Carrascal naquela janela extra, né, que a FIFA liberou para os clubes na Copa do Mundo e não conseguiu, né? O Dínamo fez jogo duro e tudo mais, e aí passaram algumas semanas após a Copa do Mundo de Clubes e a negociação voltou e os clubes fecharam toda essa movimentação pelo valor de 12 milhões de euros. Só lembrando que o Dínamo comprou o Carrascal por 5 milhões e meio de euros e agora vende aí por mais do que o dobro, né, que comprou o atleta. 77 milhões e 500 mil reais na cotação atual. O jogador deve chegar ao Rio de Janeiro já neste fim de semana. Vamos dar o crédito aqui, né, a informação. Quem trouxe em primeira mão foi o jornalista César Luiz Merlot. O Flamengo negociava com o Dínamo de Moscou antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes. A oferta inicial do Flamengo era de 10 milhões de euros, 64 milhões e 600 mil reais, e mais bônus por metas. E aí o Dínamo queria 14 milhões de euros, 90 milhões de reais, e essa negociação foi fechada em 12 milhões de euros. Como o Meia já havia acertado tudo com o Flamengo, essa questão salarial, aceitou o projeto rubro-negro, conversou inclusive com o técnico Filipe Luiz, com o José Boto, diretor de futebol, o atleta ele esperava um desfecho antes, né, de retomar a temporada e a disputa lá do campeonato local. E agora ele vem ao Rio de Janeiro, vai realizar exames e vai se apresentar ao mais querido. Era um desejo do técnico Filipe Luiz a contratação do Carrascal, né? O clube que tinha aí como prioridade um jogador que atue no meio-campo, com características parecidas do Arrascaeta. O Carrascal pode fazer, inclusive, a ponta, é um jogador muito móvel, considerado um coringa, né? E o Flamengo consegue aí entregar o primeiro reforço da janela do mês de julho para o técnico Filipe Luiz. Carrascal começou sua carreira na base do Millonarios, na Colômbia, e logo teve sua primeira experiência na Europa no Sevilha B, e depois pelo Karpat da Ucrânia. Mas começou a se destacar quando voltou à América do Sul e defendeu o River Plate em 3 temporadas. Foi comprado pelo CSKA em Moscou 2022, e durante o ano seguinte estava no Dínamo, onde era considerado um dos principais jogadores do time. Pergunta ao torcedor rubro-negro o que achou da contratação, acha que o Carrascal vai dar certo no Flamengo, vai se readaptar rápido, você gostou do nome ou não, preferia outro? Foi um bom valor que o Flamengo deu no Carrascal? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Quase 78 milhões de reais, né? Vamos arredondar aqui, 77,
77 milhões e meio, vamos arredondar aí para 78 milhões de reais, um valor parecido, né, com o que o Flamengo pagou aí no De La Cruz para tirá-lo do River Plate. Carrascal chegando ao Rio de Janeiro. A gente vai trazer aí nos próximos vídeos tudo sobre Jorge Carrascal, a posição que ele atua, né, todas as posições que ele faz no campo, números, estatísticas, gols, assistências, tudo sobre Jorge Carrascal no nosso próximo vídeo. O novo reforço do Mengão, finalmente, em fim da novela. O mercado estava esquisito, né? Meio que paralisado para o Flamengo, os outros clubes contratando, e o Flamengo conseguiu agora, de forma definitiva, a contratação do Jorge Carrascal. Mas nem tudo são flores, né? O Flamengo não vai conseguir, pelo menos até o momento, a contratação do atacante argentino Tati Castellanos, da Lazio. Os cariocas, né? O Flamengo tenta convencer a equipe italiana que não possui qualquer interesse em negociar o argentino de 26 anos. O jogador é um dos destaques da equipe, só isso. Castellanos é um dos destaques da Lazio, titular absoluto. Fez uma boa temporada aí, né, a temporada recente. E em contato com o GE, Globoesporte.com, hoje, nesta quinta-feira, o diretor de futebol da Lazio, Angelo Fabiani, revelou que o Flamengo não apresentou proposta e afirmou com todas as letras que não existe o interesse em negociar Castellanos. Recentemente, a Lazio recusou uma proposta de 30 milhões de euros pelo Castellanos. Então, realmente, jogador muito caro, um jogador que a Lazio não quer negociar. O Flamengo se escorou no problema dos italianos, que estão impedidos de contratar até setembro, devido às sanções impostas pelo futebol italiano, mas não é por causa disso que eles vão vender aí o Castellano, a palavra do próprio diretor da Lazio hoje, em entrevista ao GE. E aí a gente traz aqui, porque em junho, né, a imprensa italiana noticiou que uma negociação pelo jogador estaria entre 35 a 40 milhões de euros. Convertendo para o real, gente, dá 227 milhões a 259 milhões de reais. Seria um jogador muito caro, né? Inclusive o Flamengo gastaria uma nota aí com salário caso conseguisse essa contratação. E segundo esse diretor da Lazio, em entrevista ao GE, inclusive a gente citou aqui o nome dele, não foi feita nenhuma proposta do Flamengo à Lazio. O Flamengo negocia primeiro com o atleta e depois parte para a negociação com o clube, de clube para clube. O Castellanos tinha até aceitado, né, o projeto do Flamengo, vê com bons olhos aí o retorno ao futebol sul-americano, mas quem manda é a Lazio. Além da importância de Castellano para a equipe italiana, um dos motivos que dificulta a venda é que o clube sofreu o embargo do órgão regulador do futebol italiano e não pode contratar até dia 30 de setembro, a gente destacou aqui. Com isso, não tem intenção de se desfazer dos seus atletas. Porque, pensa bem, se a Lazio vender o Castellano, não vai poder ter uma reposição, porque o clube está impedido de contratar, até resolver aí essa questão do transfer ban. O Flamengo via com bons olhos essa oportunidade, porque se o clube tomou um transfer ban é porque precisa fazer dinheiro em caixa. E aí a venda seria perfeita para a Lazio sair dessa situação. Mas não é assim que o dirigente italiano pensa. Mesmo ciente da dificuldade, o Flamengo tenta, né, a contratação desse jogador. Ainda não houve contato entre os clubes e a negociação é tratada de forma embrionária nos bastidores, né, que iniciou conversas aí com o staff do atleta nos últimos dias, o argentino Tati Castellanos. É preciso convencer agora a Lazio a liberar o atleta, como vocês viram aí a palavra do diretor. Por ele, não tem conversa, não vai vender, não está à venda e eles não têm interesse. Nesta terça-feira última, o Castellanos ficou fora do treino porque sentiu um problema muscular na panturrilha. Ele iniciou a atividade, mas não conseguiu terminar por conta aí do desconforto, né? Na temporada passada, ele acumulou alguns problemas musculares e ficou fora por 56 dias ao todo. Na Lazio, o centroavante disputou 40 jogos na temporada passada, marcou 14 gols e deu 5 assistências. Em 2023-2024 foram 46 partidas, com 6 gols e 3 assistências. Pelo Girona, seu primeiro clube na Europa,
Castelhanos fez 37 jogos e marcou 14 gols e ficou conhecido mundialmente por marcar 4 gols no Real Madrid numa mesma partida. Bom, saindo um pouco do mercado da bola, a gente entra aqui no campo e bola. Ontem o zagueiro Léo Ortiz foi substituído no intervalo por conta aí de um problema no glúteo, né, na região glútea. E aí ele foi reavaliado na reapresentação do elenco hoje, né, teve reapresentação após a derrota de ontem, toda aquela situação, né, o Flamengo que estava venerando o Neymar dentro de campo, e aí o atleta do Santos fez o gol da vitória e tudo mais, aí teve a coletiva do técnico Felipe Luiz, que a gente já destacou aqui, já trouxemos todos os bastidores dessa derrota por 1-0, uma rodada que podia ser perfeita para o Flamengo, mas o Flamengo não fez a sua parte. O zagueiro se reapresentou hoje, assim como todos os outros atletas, e realizou exames. E a notícia boa é que ele não preocupa, né? Ele deixou o jogo aí com dores na região glútea, no intervalo, e o próximo duelo do Flamengo é o clássico contra o Fluminense, domingo, 19h30, 7h30 da noite. O zagueiro está apto a enfrentar o Fluminense nesse clássico carioca. É mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Agora o Léo Ortiz precisa melhorar, né, o mais rápido possível. O zagueiro está oscilando bastante, aliás, não é de hoje. Mesmo com a vitória diante do São Paulo, ele teve alguns erros no jogo. Ontem errou muito, deu bola no pé do adversário, proporcionou contra-ataques para o Santos. É um zagueiro que vem oscilando. Aliás, ontem um ou dois aí, né, que dá para livrar. O Alan jogou muito bem, marcou o Neymar. Depois que o Alan saiu também, tudo ficou mais complicado com as substituições que não surtiram efeito. Entrou o Cebolinha no lugar do Alan, nada fez. Entrou o De La Cruz, pouco produziu, aliás, errou muito também. E assim como o Léo Ortiz, o Léo Pereira também errou, o Varela deu alguns moles. Ontem foi um apagão geral. O sistema defensivo do Flamengo não funcionou. E a gente torce para que o Léo Ortiz consiga se recuperar logo, porque vem oscilando, vem errando lances bobos, parece que está no mundo da lua, quando está em campo, perdido, desligado, e vem errando. Inclusive é um zagueiro, é um excelente zagueiro, um dos melhores zagueiros do Flamengo. O Léo Ortiz tem crédito, e tem muito crédito, e é uma função que ele faz importante, que é a função de transição, né? É aquele passe, quebra-linhas, bola longa, o jogo começa ali nos pés do zagueiro, que faz a transição, passa pelo meio, vai pro ataque, até chegar no gol. É um grande construtor, né? O zagueiro Léo Ortiz. Aliás, ele faz isso melhor do que ninguém. Ele é o melhor zagueiro na construção das jogadas, mas precisa melhorar porque vem oscilando aí nos últimos jogos. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, me ajuda, dá aquela moral, deixa o seu like, o seu joinha e não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!